rapidamente aqui no site da Polícia Militar, vocês conseguem encontrar tranquilamente os últimos 5 editais que a gente teve do nosso concurso para soldado da Polícia Militar, destacando que os últimos 2 foram da banca da IOBV, certo? Que é justamente a banca que a gente vai se basear, como eu já falei para vocês anteriormente. Lá no edital de 2013, 2013 e 2011, a gente teve a IESES, certo? E ainda anteriormente, a gente teve a CAF lá no edital de 2008. Então, a gente vai buscar basear o nosso estudo na banca IOBV, porque o edital ainda não está aberto. Tranquilo? O último edital, então, caiu os 3 assuntos que eu passei para vocês. Primeiro assunto, Estatuto da PMSC. Segundo assunto, o RDPMSC, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. E o terceiro assunto, qual foi? Lei Complementar de 2013, de número 587, que vai versar sobre o quê? As regras para ingresso nas instituições militares. Quando fala em instituições militares, está se referindo à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Tranquilo? Então, esses são os 3 assuntos que nós veremos. Senhores, as últimas questões que caíram no último edital, banca da IOBV. Certo? Aqui a gente tem essas questões, então. No momento agora, não nos cabe adentrar ao assunto, né, detalhadamente, as peculiaridades do assunto. Mas, tão somente, o que eu quero aqui é destacar para vocês qual o percentual de assunto que caiu nas provas anteriores. O que caiu mais? Foi o Estatuto, foi a RDPMSC ou foi a Lei Complementar? Certo? Olha só, a nossa primeira questão que a gente tem aqui, ó, foi sobre a Lei Complementar 587. Certo? Então, assim, eu estou mostrando para vocês né, o que o edital pedia e o que a prova pediu. Certo? A primeira já pediu sobre a Lei Complementar 587. Questão 20 da prova, da última prova, ela pediu sobre o Estatuto. 21, sobre o Estatuto. 22, sobre o Estatuto. Opa, até aqui o que caiu mais? Tivemos 4 questões do Estatuto e uma da Lei Complementar, de acesso. Depois, questão 23, novamente Estatuto. Questão 24, novamente Estatuto. E a questão 25 e 26, RDPMSC. Resumindo, o Estatuto nós tivemos 5 questões. O RDPMSC nós tivemos 2 questões. E a Lei Complementar 587 nós tivemos 1 questão. Certo? Então a gente vai botar o nosso enfoque no Estatuto, depois no RDPMSC e por fim na Lei Complementar, que é uma lei muito tranquila, bastante enxuta. Certo? Dúvidas? Senhores, para a gente começar a falar de legislação da PMSC, a gente tem que primeiro entender os postos da Polícia Militar e as graduações da Polícia Militar. Certo? Quem é que tem parente policial aqui? Beleza. Quem é que já serviu o exército aqui? Beleza. Quem é que é totalmente de fora? Não tem nenhum conhecido nisso? Por que resolveu fazer concurso da polícia? Não tem amigo, nada? Tem amigo? Tá, beleza. É soldado? Amigo? Beleza. Então, senhores, primeira questão que você tem que saber e já resolve um monte de questão. Posto é para oficial. Graduação é para praça. Anotaram? Anotar, senhores. Anota, nota. Nota que depois esquece. E a memória, escreveu, não sai mais da memória. Posto é para oficial. Graduação para praça. Certo? Então vamos começar aqui, ó. As graduações. Certo? Primeira graduação que existe na corporação. Soldado. Certo? O que vai ter na manga dele? Na PM, se ele for um soldado já primeira classe. Uma divisa dourada. Certo? Que é o que está aqui no slide de vocês, ó. Tranquilo? Se ele for cabo, o que vai ter? 2 divisas douradas. Tranquilo? Amarela, dourada. Se ele for sargento, 3. Então vai sair daqui do cursinho, vai passar pelo centro. A hora que vê um policial, já vai tentar identificar o que ele é.
1, soldado. 2, cabo. 3, terceiro sargento. Se ele tiver 4, vai ser o quê? Segundo sargento. Se tiver 5, vai ser primeiro sargento. E um triângulo em cima do ombro, subtenente. Certo? O que dá muita confusão? Porque geralmente o primeiro vem primeiro, né? Mas tão grave que é invertido. Primeiro o cidadão começa como terceiro sargento, para depois segundo sargento, para depois primeiro sargento. Gravaram isso? Tranquilo? Então, quem é mais antigo? O terceiro sargento ou o primeiro sargento? Primeiro, né? O primeiro sargento é mais antigo. Isso são postos ou graduações? Graduações. Aí a gente entra agora na carreira dos oficiais, o oficialato da polícia. O primeiro posto do oficialato é segundo tenente. Ah, mas professor, e o aspirante? O aspirante, ele é praça especial. Tá? Então ele é praça especial, não é oficial. Primeiro posto do oficialato é segundo tenente. Aí vejam que novamente a gente tem o quê? O segundo, para depois o primeiro. Então eu, quando acabei o meu CFO, eu fui declarado aspirante da Polícia Militar. Passou 6 meses como aspirante, uma estrelinha amarelinha no ombro aqui, 6 meses é meu estágio probatório. Então o estágio probatório nos concursos, nas carreiras públicas civis normais é de quanto tempo? 3 anos, né? São 3 anos. Na polícia é diferente. Como a gente é militar estadual, a gente tem uma legislação peculiar, uma legislação diferente. O estágio probatório do oficial são 6 meses. Durante 6 meses do teu aspirantado, tu és avaliado, tem que passar por todas as funções de batalhão para ser avaliado no final se tu és apto ou não. Tá? Na minha turma todo mundo foi aprovado, uma anterior, um não foi aprovado. Certo? Aí foi excluído da corporação. Tranquilo? Então depois de 6 meses eu fui declarado a segundo tenente. Depois de 2 anos eu fui promovido a... Depois de 3 anos e meio, eu fui capitão. Então hoje eu sou capitão da PM. Tranquilo? Depois de capitão, então vejam só, né, como ela é conforme vai sendo promovido, vai somando, né? Então assim, qual é o objetivo? É preencher todas as estrelas que tem na luva, que a gente chama, né? Então oficial é no ombro. Então começa com uma amarelinha bem pequena, que depois sobrepõe os complementos e vira essa estrela, aí depois ganha a segunda estrela, aí ganha a terceira estrela, e depois começa a dourar as estrelas. Aí vai dourar essa aqui que vai ser major, vai dourar a segunda que vai ser o tenente-coronel, e por fim as 3 douradas, as 3 gemadas, né, como o pessoal brinca, o coronel full. Porque você tem o hábito de chamar o tenente-coronel de coronel já. Aí, para ressaltar que é um coronel de fato, aí fala, coronel full, certo? Então, isso são os postos da carreira de oficiais e isso são as graduações da carreira de praça. Tranquilo? Tem que saber isso, porque vai ter situações lá que a lei vai falar, para o oficial isso, para o praça aquilo, para a graduação tal isso. Então, às vezes, se a gente não tivesse a introdução aqui, o aluno já vai ficar na hora da questão, às vezes vai errar a questão porque não sabia isso. Tá? E, de repente lá o dispositivo da lei que estava cobrando sabia, mas erra aqui. É graduação. O primeiro posto da carreira de oficiais é segundo tenente. O aspirante ele é praça especial. Aqui então, né? Praça, aí o cadete vai ser praça especial. Quem é o cadete? O aluno oficial, né? O aluno oficial ele é cadete, o aspirante ele também é praça especial. Tranquilo? Dúvidas? Opa. Repete a pergunta, por favor. Fala bem alto. Quando o sub vai para a reserva. Né? Então, já repassando para vocês. Na polícia, ninguém se aposenta.
pessoas vão para a reserva remunerada. Não. Ele é subtenente, certo? Ele vai para a reserva e ele vai ganhar o subsídio correspondente ao de segundo tenente. Entendeu? Mas ele não é promovido. Ele continua sendo subtenente. Tá? Subtenente RR. Tá? Ele ganha o subsídio do posto acima. Certo? Respondi a pergunta? Esclareceu? Senhores, salário. A grande maioria de vocês aqui não está preocupado com o salário, né? Vocês querem defender a sociedade catarinense, né? Salário é apenas uma consequência, não é isso? Beleza. Então, salário, desde lá da primeira graduação até o último posto de coronel. O que a gente vai ter ali? Soldado. A gente teve uma alteração na forma de remuneração da polícia em 2013, certo? Antes tinha aquela seção de adicional tempo de serviço, vintenária, tinha uma série de triênio, isso aí tudo acabou, certo? Em 2013 virou subsídio. Então, assim, o que é o salário do policial? É só o subsídio. Ah, tem adicional de periculosidade? Não, não tem. A gente não é CLT, a gente não é selitista, certo? A gente é estatuto próprio. Tranquilo? As nossas normas são próprias. Então a gente ganha um subsídio. A única situação que tem, além do subsídio, é a IRESA, que é uma indenização por serviço ativo. Só ganha quem está na atividade. Quem está na reserva perde essa IRESA. Tranquilo? Então vai somar aqui o subsídio com a indenização e vai dar o total. O soldado de terceira classe vai começar ganhando ali um 4.520. Soldado de segunda classe, 4.700 e pouco. Soldado de primeira classe, 5.300 e pouco. Aí vai subindo até o coronel full, 26 mil. Tranquilo? Então, quem é o soldado de terceira classe? Olhou para a manga do indivíduo. Ele não tem nada, ele é terceira classe. Tá? Ou é relaxado porque não botou a divisa de segunda ou de primeira. Né? Mas, olhou manga lisa, que a gente chama, né? O manga lisa. Manga lisa é o soldado terceira classe. Então, como aluno, ele é manga lisa, certo? Depois que ele forma, ele fica 1 ano como terceira classe. Durante a escola, ele é chamado NQ, não qualificado. Quando ele se forma, ele deixa de ser NQ, aí ele vira o terceira classe. 1 ano depois de formado, 1 ano. A turma que formou em dezembro de 2016, em dezembro de 2017 agora, fizeram 1 ano. Certo? E aí começaram a pegar as divisas acho que não foi em dezembro, acho que foi agora, em fevereiro, que eles começaram a pegar a divisa. Então deu 1 ano de formado agora, início desse ano, e aí pegaram a divisa de segunda classe, que é o macarrãozinho prata. Manga lisa, NQ, que é o aluno, ou terceira classe. Fez 1 ano de rua, ganha o macarrãozinho prata, segunda classe. Certo? Após 4 anos, aí ele vai à primeira classe. Certo? Então, geralmente, o policial que se formou há pouco tempo, se passou 1 ano, ele já vai ser o macarrãozinho prata. Certo? Soldado, um macarrãozinho. Mas soldado vai ser sempre um macarrão. A única diferença de segunda classe para primeira classe é que o segunda é prata e o primeiro é amarelo, dourado, como todas as outras divisas. Tranquilo? Remuneração é isso? Tá valendo a pena? Ou não? Tá? Tomara que tenha reajustes, isso, aquilo, para sempre valer a pena. Né? Isso é importante para a carreira. Para a sociedade, né? Quando eu digo para a carreira, para tudo. Né? É bom para a carreira, o pessoal trabalha motivado, aí a sociedade tem o retorno, né? E que assim seja sempre. Dicas de estudo, senhores. Estudar lei seca. Legislação institucional não tem uma doutrina, certo? Ah, vou ler a doutrina, onde tem todos os bizus. Sabe o que é bizu, né? Todas as dicas. Né? Lá no quartel o pessoal chama dica de bizu. Né? Ou então as novidades lá, as informações de... Ninguém sabe se é certo ou não, é o bizu, né? Ó, tá rolando bizu aí que vai acontecer tal coisa. Tá rolando bizu que vai ter concurso esse ano. Isso é o bizu, certo? Então, legislação institucional tem que estudar lei. Olha a resposta que eu vou jogar para vocês. Para passar, tem que ler essa legislação que eu passei para vocês no mínimo 3 vezes. Ah, como é teu nome? A Carol já está na frente aqui, ó. Tá ali, a apostila dela já tudo com marca-texto ali, ó. É isso aí.
Tem que ler, porque assim, ó, senhores, banca de legislação institucional, são poucas bancas que realmente o indivíduo que vai fazer aquela prova, ele tem um conhecimento vasto da corporação, entendeu? Geralmente quem tem um conhecimento é quem está na corporação e quem estuda, certo? Mas dificilmente alguém da corporação faz a banca, não faz. Então, acaba que quem faz a banca é alguém que tem um bom entendimento de legislação, geralmente uma formação jurídica, mas faz o quê? Vai lá, pega a lei, dá uma lida assim, pô, isso aqui é interessante. Joga para a prova. Então, por isso que acaba indo a lei seca. Ele não vai falar assim, ó, conforme a doutrina tal, conforme lá o direito penal. O direito penal já pode ter uma variação, né? Conforme a teoria tal, isso, aquilo, né? Aí pode te cobrar uma coisa diferente. Mas legislação institucional é lei seca. Tranquilo? Então tem que ler, solicita vocês, eu quero trabalhar com vocês, eu quero ombrear com vocês, eu quero que vocês passem no concurso, por isso que eu vou passar aqui, vou cobrar de vocês, toda a aula eu vou falar, e aí, leram? Tem que ler. Tá? Não tem que fazer, anda com a apostila debaixo do braço, deu uns 10 minutinhos lá, lê, parou ali, bota o xizinho, parou. Depois continua, mas tem que ler. Tem que ler. Alguma coisa, de repente, nem entendeu direito, mas lá na hora da prova, assim, já li isso. Essa eu tenho certeza que não é, se não tem, fiquei na dúvida entre essa, já tem 50% de chance. Tranquilo? Resolução de questões. Resolver provas anteriores. Cuidado com as anteriores a 2013. Por quê? A gente teve uma série de modificações na legislação de 2013. Tá? Então, vai pegar a CAF lá de 2008, cuidado. Já tem alguma situação diferente. As questões devem ser resolvidas de acordo com a legislação e não com a prática. Qual é esse bizu? Quem é que é parente de policial aí? Tua esposa de policial? Tu. É, não? Irmã de policial? Teu irmão é policial? De qual escola que ele é? 2016. Então, o teu nome? Priscila. Então a Priscila vai chegar lá pro mano dela e vai falar, ô mano, que legal, tu tem direito à licença especial, que é a licença prêmio, né? Ah, eu tenho. Ah, que bom. Aí, tu pode vender essa licença especial para ganhar dinheiro? Aí ele vai dizer, não posso. Certo? Mas porque a prática atual, o Estado não compra a licença especial. Mas pela lei, pode ser convertido em dinheiro. Entendeu? Então tem muita gente que erra a questão da legislação institucional, e isso principalmente nas nossas provas de concurso interno, que a gente tem um concurso interno para o CFC e o CFS, que é o curso de formação de cabos e de sargentos. Muito profissional nosso erra, por quê? Porque vai pela prática. Então tomem cuidado com a prática e a gente tem que se ater à lei. Por quê? Eles vão falar sempre assim na prova. Vão falar sempre assim, ó, de acordo com o estatuto, de acordo com a lei tal. Então dane-se se na prática está assim, não está, é de acordo com a lei. Justamente para quê? Não ter recurso. O concurso público é assim, uma pessoa está fazendo aquela questão, ele vai ler, reler, tá perfeita, mas quando o universo de 1000 pessoas vão ler aquela questão, sempre acham não, mas interpretando por esse lado, já, então assim, fechadinho de acordo com a lei. Tranquilo? Essas 3 dicas então? Lei seca 3 vezes, fazer provas anteriores e tomar cuidado com a prática. Tranquilo? Senhores, na polícia, no exército, na polícia, na carreira, a gente vai tocar, tá? Pode ser? Quem quiser ir no banheiro, fazer um lanchinho, ele pode sair e retorna. Na polícia militar, tudo é muito dividido entre a carreira de oficiais e a carreira de praças. Certo? Então, o que eu vou passar para vocês? Algumas dicas que no geral, tu consegue já perceber se uma questão está certa ou errada só com base nessas dicas aqui. Ó. Só nessas diferenciações. Primeira, entendeu? Oficiais versus praças. Primeira situação. Oficiais são postos. A hierarquia dentro do oficialato a gente chama de postos. Os diversos níveis que tem dentro da hierarquia dos oficiais a gente chama de postos. Dos praças chama de graduações. Como vocês já notaram isso no caderno de vocês, eu já falei 5, 6 vezes, isso aí vocês não vão errar mais. Um oficial, quando ele comete alguma irregularidade, que ele chega ao ponto de ter que ser excluído da corporação, tem que sair da corporação,
ele passa por um conselho de justificação. Um nome se dá para o processo que o oficial passa para deixar a corporação, chama-se conselho de justificação. E tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Certo? A decisão tem que vir do Tribunal de Justiça. Esse conselho de justiça tem que passar pelo TJ e o TJ vai dizer se ele deve permanecer ou não na corporação. Então é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, formal, e essa formalidade acaba dando uma certa estabilidade maior ao oficial. Certo? Já diferente do praça, que tem um conselho de disciplina, que aí a decisão vai vir do comandante-geral. Certo? As principais situações da carreira de oficiais estão atreladas ao governador. São isso, as principais. Tá? A gente vai ver que vai ter uma exceção ou outra. Mas eu estou passando como um quadro geral. Tá? O atrelamento das praças é ao comandante-geral. Certo? Então, geralmente, tal situação específica lá em relação à praça vai depender de ato do governador. Já acha estranho, porque geralmente situações atreladas é de competência do comandante-geral. O oficial aspirantado é o estágio probatório. Passou 6 meses, entra como segundo tenente, ele é estável, certo? A estabilidade do praça é após 10 anos. Estágio probatório, no estágio probatório do concurso público normal, da carreira pública normal, do civil, é de 3 anos, certo? Não, na PM, o praça da PM, ele tem 3 anos para enganjar, mais 3 anos para reenganjar, está com 6 anos. Depois mais 4 anos para se tornar estável. Ok? Um oficial, quando ele comete uma irregularidade, ele é demitido. Ele sofre uma demissão. Certo? Então, isso aqui é meramente questão de nomenclatura. O oficial saiu da PM. Demissão, foi demitido. Praça saiu da PM. Ou ele foi licenciado, ou ele foi excluído. Certo? Então, meramente nomenclatura. Tá? Mas, para fim de resolver prova, faz total diferença. Tranquilo até aqui? Quem é que passa para o conselho de justificação? Conselho de justificação, oficial ou praça? Oficial. O praça passa por conselho de disciplina. Tranquilo? Senhores, dentro do nosso estatuto, a gente tem alguns prazos, datas e períodos que são mais comuns. 24 horas é um prazo que nós temos no nosso estatuto. 48 horas, 5 dias úteis, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Existem outros prazos, mas esses são os mais comuns, certo? Qual é o prazo que a gente mais tem? 6 meses. Prazo que mais cai, mais tem na legislação, 6 meses. Não sei do que, 6 meses. Não sei do que, 6 meses. Certo? Então, lá numa situação que não sabe nada, é mais fácil acertar botando 6 meses. Não é assim? O prazo que a gente mais tem é 6 meses. Depois, 2 anos. Então a gente tem todos esses prazos. Mas o que é mais recorrente é os 6 meses. Depois, o de 2 anos. E depois o de 1 ano. Certo? Detalhe. Não tem prazo de 3 meses. Não tem prazo de 3 meses. A única situação que tem 3 meses é a licença especial, que o policial pode tirar ela por 3 meses. Né? A licença prêmio lá do servidor público civil é 3 meses. A gente chama a licença prêmio de licença especial. Então o prazo da nossa licença especial é de 3 meses. Mas não tem um prazo, né, para outras situações que sejam de 3 meses. Tranquilo? Qual é o prazo então mais provável de ter uma questão? 6 meses. Depois, 2 anos, para depois voltar para o 1 ano. Tranquilo? Também temos 24 horas. Então, assim, só
deu um branco lá, não consegue resolver a questão. Entrou uma coisa de prazo, sabe que é a maior probabilidade de ter o prazo de 6 meses. Aliás, 6 meses, exato. Certo? Prazo de 6 meses. E de 3 meses não tem. Senhores, aí aqui vem outra questão de dica de palavras que geralmente se usa para tornar a questão errada e palavras que se utiliza para tornar a questão certa. Tá? Isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês de resolução de provas. Tá? Analisando as provas de legislação institucional, seja no concurso para bombeiro, para PM, seja praça, seja oficial, seja concurso interno nosso, a gente percebe muito isso aqui. Ó. Cuidado com palavras totalitárias ou que excluem outras possibilidades. Sempre, nunca, jamais, sem exceção, completamente, sem ressalvas, o não por si só, em qualquer situação, ninguém, todos, em hipótese alguma, não será, nunca, não pode, somente, exceto, só pode, obrigatoriamente. São palavras que existe uma grande tendência de ser uma palavra que a banca utiliza para tornar aquela alternativa errada. Certo? Então, vai lá resolver a questão com base nos seus conhecimentos, né? E isso aqui pode te reforçar. Realmente, essa questão aqui é certa. Olha só, essa aqui ainda botou sempre. Opa, sempre que eu já desconfio dessa, realmente acredito que a correta é a A e não a B. Certo? E a gente tem palavras que a gente vai dizer que são palavras azuis. São palavras que tornam a questão geralmente correta. Pode, possível, poderá e variações disso. Tá? Então, no direito, assim, geralmente tem alguma exceção. Então, assim, essa totalidade, né, essa sempre, nunca, é difícil. Tá? Então, isso aqui vai ajudar vocês, a gente vai ver no decorrer de algumas questões que a gente vai analisar, vai ajudar a resolver as questões. Tá? Então, foi como dica. Lembrando, dica. Não vai ali, viu uma palavra dessas e já considera que está 100% errado. Não. Dica, bizu. Geralmente erradas, ainda de bizu de palavras, e geralmente certas. Discricionário, sazonal, temporário, parcial, facultado. Injusto, parcial, pessoal, delegável. Versus o quê? Integral, justo, imparcial, impessoal, indelegável. Tá? Então, isso aqui também é bem comum de ser usado nas questões. Tá? Foi lá e colocou na questão que ela é parcial. Não, não é parcial. É imparcial. Certo? A justiça ela tem que ser o quê? Parcial ou imparcial? Tem que ser imparcial. Né? Parcial é porque alguém está tomando parte de alguma coisa. Então, geralmente, o parcial é errado. Impessoal ou pessoal. É administração pública. Está lá como princípio da administração pública a impessoalidade. Então, tudo que botar como pessoal, pessoalidade já vai ficar meio... Opa, não está cheirando bem. Isso aí provavelmente está errado. Por isso que ela entra aqui no lado das alternativas, geralmente erradas, vermelhas. Tranquilo? E por fim, dica de estudo ainda, a maneira de resolver a prova. Quanto à resolução das questões. Destacar as questões que pedem as erradas e as incorretas. Porque isso... A questão estava lá achando que ele queria correta e no fundo ele pedia incorreta. Então, destaque isso. Pega esse hábito na resolução de provas objetivas. Sempre, ela está pedindo correta, está pedindo incorreta. Tá? Para não ter, não pode. Numa prova de 50 questões, onde a gente tem 8 de legislação institucional, não pode perder uma questão por um vacilo desse. Às vezes é a diferença do ser policial ou não ser. Segunda situação, responder as que tem certeza primeiro, resposta clara e grande ao lado da questão, para quando passar no gabarito não ter erro. Então, depois passar para as questões que tem dúvidas e as que não souber nada deixar por último. Tá? Então, vamos supor que falta tempo para a prova, para resolver a prova.
deixou por último, as que não sabia nada, então vai chutar rapidão ali. Agora qual é o problema? De repente perde muito tempo numa questão que não sabe nada. Chega no final, falta tempo, e aí uma questão que tu saberia resolver, não resolve por falta de tempo. Tá? Então, deixem por último as que tu não souber nada. Sempre tentar reduzir as alternativas. O que é reduzir as alternativas? Como? Não, é o seguinte, essa eu tenho certeza, né? Vai lá e risca, entendeu? Agora sobrou o que? Essa e essa. Então, vai riscando para, de repente, não voltar, esquecer que aquela ali tinha certeza que não era e às vezes acaba voltando. Principalmente quando é aquela assim, né? Somente 1 e 2 e 3 são certas. Quando tem aquele tipo de questão, isso influencia muito, certo? Sempre tentar reduzir as alternativas. Essa aqui é uma questão, verificar equilíbrio no gabarito. Geralmente, quando o teu gabarito lá deu 10, não é comum acontecer. Mas não dá para dizer, né? Mas não, lá não deixa de ser, de repente, uma orientação ali para uma questão que estava em dúvida lá, né? Mas tem esse bizuzinho aí. Cuidado ao passar o gabarito a limpo. Tá? Não pode. Vocês não podem errar na hora de passar o gabarito. Tranquilo? Não pode. Não pode errar a correta por incorreta e não pode errar o gabarito. Por quê? Você tem que passar no concurso. Por fim, leis disponíveis no site da Alesc que são mais atualizadas. Tá? Tem banca que vai sugerir para vocês olharem no site da PGE, Procuradoria Geral do Estado, certo? Mas a da Alesc é mais atualizada, tá? Então, mesmo assim na Alesc, às vezes tem um erro ou outro. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei a da Alesc, joguei na apostila de vocês e revisei tudo. Ah, isso aqui está batendo, isso aqui não está, isso aqui está atualizado, não está. Já tirei algumas leis ali, que foi alguns dispositivos, artigos que foram revogados e deixei só o que realmente fica na prova de vocês. Tranquilo? Aguinha? Água? Bom.